Noiva grávida flagrou noivo traindo 1 hora antes do casamento. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O casamento de Isabela e Ricardo será às 4 da tarde, faltam apenas algumas horas. Isabela está de pé diante do espelho, girando levemente. Ela usa um vestido de noiva branco imaculado, deslumbrante demais. Você está nervosa? Carla pergunta, sem tirar os olhos do vestido. Um pouco, Isabela admite. Não é por causa do Ricardo. É por minha causa. Carla inclina a cabeça. Por quê? Porque às vezes, quando tudo está perfeito demais, me dá medo. Então Carla fala suavemente, Ricardo te ama. Eu vi a maneira como ele olha para você. Mesmo quando você não percebe, ele te observa como se você fosse a única coisa que existe. Isabela dá uma risadinha. Isso soa romântico. Mas é verdade. Você lembra o primeiro dia que ele foi na minha floricultura? Ele me perguntou qual era a flor que mais te agradava. Depois disso, todo dia ele encomendava um buquê para te enviar. Isabela cora. Então foi você. Fui cúmplice dele. Carla ri alto. Foi assim que ele conseguiu te conquistar. Ouviu-se uma batida na porta. Uma voz masculina, Isabela, está tudo bem? Isabela se vira para a porta. Ricardo? Você já chegou? Não vou entrar, só queria saber se você precisa de algo. Carla cutuca levemente. Vai lá, fala umas palavrinhas doces para ele. Eu vou sair. Isabela caminha até a porta de madeira. Não a abre, apenas encosta a testa suavemente. Estou bem. Só esperando a hora de ser chamada de sua esposa. A voz de Ricardo é calorosa, eu também. Está tudo pronto. Vamos ter um casamento maravilhoso. Já colocou o terno? Ela pergunta. Já sim. Mas não está tão bonito quanto você, tenho certeza disso. Isabela ri baixinho. Até logo. Ela volta para o quarto, o coração ainda batendo forte de ansiedade. Carla prende um pequeno grampo prateado no cabelo dela. Este era o grampo da minha mãe, Carla diz baixinho. Você disse que queria algo com um toque clássico. Isabela acena com a cabeça, emocionada. Obrigada. É realmente lindo. O grampo tem o formato de uma pequena rosa, que brilha sob a luz. Ela se olha no espelho mais uma vez. O ar está carregado de expectativa. Cada detalhe é perfeito, dos sapatos de cetim branco até o véu leve que desce até os calcanhares. Os sons de passos lá fora aumentam. A mãe de Isabela, Dona Helena, entra. Seu rosto está radiante. Minha filha, ela sussurra. Você parece um anjo. Isabela abraça a mãe, sentindo o cheiro familiar do perfume de jasmim que ela usa desde que era pequena. A senhora está pronta? Isabela pergunta. Se você está feliz, eu estou pronta. Carla ajuda Isabela a erguer levemente a barra do vestido enquanto ela caminha pelo corredor. Os lustres de cristal refletem luzes cintilantes no chão. Alguns convidados já chegaram, e risos suaves ecoam do salão principal. Isabela, chama uma voz feminina. É Lúcia, prima de Ricardo. Você chegou? Isabela sorri. Lúcia corre até ela e a abraça levemente. Você está linda. Não consigo acreditar que o Ricardo finalmente vai casar. Pensei que você fosse dizer finalmente ele encontrou alguém que ele ama de verdade, Isabela brinca. Lúcia ri. É, também é verdade. Lúcia se vira para Carla, foi você quem fez o cabelo da Isabela? Ficou perfeito. Obrigada, querida. Só usei um pouquinho de mágica. Carla pisca. Isabela se inclina um pouco, a mão pousando sobre a barriga. Um leve movimento a faz sorrir. Nosso bebê também está empolgado, ela sussurra. Lúcia observa. Você está pensando em quê? Eu acho e que estou vivendo um sonho lindo. Lúcia inclina a cabeça. Então guarde esse sonho para sempre, tá?
O som dos sinos anuncia que a cerimônia vai começar. Todos, vamos lá fora. Chegou a hora. Carla avisa. Isabela segura a mão da mãe. Helena sorri com orgulho enquanto as duas descem os degraus cobertos de rosas brancas. O jardim nos fundos da mansão foi decorado com esplendor. Um arco de flores, fileiras de cadeiras alinhadas, um tapete vermelho que se estende até o altar, tudo parece um sonho. Os convidados se levantam ao ver Isabela. Palmas ecoam. Alguns enxugam lágrimas de emoção. Ricardo está esperando no início do tapete, as mãos sobre o peito, os olhos fixos em Isabela. Olhem para eles. Parece cena de cinema, alguém sussurra. Isabela caminha lentamente, os olhos fixos em Ricardo, o homem que ela escolheu, o pai da criança que cresce dentro dela. Imagens lindas invadem sua mente: a primeira vez que se deram as mãos, o primeiro beijo sob a chuva em São Paulo, o pedido de casamento inesperado numa noite de vento à beira do rio Tietê. Ela sorri. Mas então, algo em seu peito aperta, uma sensação vaga de inquietação, algo que ela não consegue nomear. Deve ser só nervosismo, ela pensa. Ricardo se aproxima, estendendo a mão. Você está linda como um sonho, Isabela. E você é quem tornou esse sonho realidade, ela responde. Carla se aproxima de Helena e sussurra: ela é realmente forte. Veja só, grávida e ainda assim brilha como uma rainha. Helena acena. Minha filha merece essa felicidade. A música suave continua tocando. Todos aguardam o momento sagrado em que os dois farão seus votos diante do altar de flores. Mas em algum lugar no vento, na luz, ou dentro do coração de Isabela, um estranho pressentimento passou. Como se algo estivesse se infiltrando em silêncio. E ela ainda não sabia que, naquele instante, o sonho começava a se quebrar. Você está bem, Isabela? Carla pergunta suavemente, quando as duas voltam para o quarto após a rápida sessão de fotos antes da cerimônia. Isabela coloca a mão no peito. Seu coração bate mais rápido que o normal. Suor escorre pelas costas, mesmo com o ar-condicionado fresco no quarto. Ela se senta, acariciando a barriga. Estou me sentindo meio desconfortável, Isabela diz baixinho. Carla franze a testa. É o vestido apertado? Ou você está muito nervosa? Isabela balança a cabeça. Não, não é isso. Só sinto algo muito estranho. Como se fosse uma inquietação. Carla se senta ao lado dela. Olha, você está prestes a se casar. É normal ficar ansiosa. Quem não ficaria? Não é um nervosismo comum. Essa sensação é diferente, Isabela sussurra. É como se algo estivesse errado. Mas eu não consigo dizer o que. Carla fica em silêncio, um olhar preocupado nos olhos. Talvez você só esteja cansada. Você acordou cedo, experimentou roupas, maquiagem, recebeu convidados, e ainda está grávida. Isabela assente, forçando um sorriso. Talvez. Mas eu me sinto como se estivesse à beira de alguma coisa. Algo muito profundo, muito escuro. Carla segura a mão dela. Escuta. Você tem tudo, um homem que te ama, uma família que espera o momento de te ver no altar, e um bebê crescendo dentro de você. Você é mais forte do que imagina. Eu sei. Mas Isabela não consegue continuar. Sua garganta se fecha. De repente, a porta se abre. Lúcia, prima de Ricardo, entra apressada. Isabela. Estava te procurando. O que aconteceu? Carla pergunta imediatamente. Lúcia ofega. Não, nada ruim. Só que, minha mãe disse que você devia tomar um pouco de água com açúcar antes da cerimônia. Para manter a energia. Isabela força um sorriso. Obrigada. Eu realmente estava precisando de um pouco de açúcar. Lúcia serve a água em um copo de cristal. Ou você tem certeza que está bem? Você está meio pálida. Deve ser só tensão, Isabela fala baixo, pegando o copo. Ela bebe um pequeno gole,
mas o estômago se contrai, desconfortável. Carla olha o relógio. Faltam 30 minutos. Devíamos revisar o cabelo e o vestido uma última vez. Isabela assente, mas a sensação de inquietação não diminui. Ela volta ao espelho, tentando sorrir para si mesma, mas os olhos que a encaram não têm mais o mesmo brilho da manhã. Você está bem, meu amor? Ela pergunta baixinho, com a mão sobre a barriga. O bebê se mexe suavemente, como respondendo. Isabela suspira. Enquanto Carla ajusta o véu em seu cabelo, Isabela pergunta de repente: Você já acreditou em presságios? Presságios? Você quer dizer, e tipo intuição? Carla responde, ainda penteando com delicadeza. Sim. Não sei. Às vezes sinto como se alguém estivesse tentando me dizer alguma coisa. Mas eu não consigo entender. Carla para. Você está me assustando, Isabela. Isabela sorri fracamente. Eu também estou assustada. Lúcia intervém, vá, qual é, gente? Deve ser só os hormônios da gravidez. Eu li que grávidas ficam muito sensíveis. Minha irmã era igualzinha, vivia sonhando besteira e se assustando à toa. Pode ser, Isabela admite. Mas essa sensação é tão real. Não parece imaginação. Lúcia balança a cabeça, sentando-se na cama. Se eu fosse você, aproveitava cada minuto. Quem mais tem a chance de usar um vestido de noiva desses? Quem mais vai casar com o Ricardo? Isabela olha para Lúcia. O Ricardo, e você não acha que ele está agindo estranho hoje? Lúcia hesita um pouco. Estranho? Quero dizer, hoje de manhã, ele não veio me ver como sempre faz. Nem perguntou como eu estava. Só mandou uma mensagem: estou ocupado com os preparativos, te vejo depois. Mas ele devia ter vindo, me abraçado, dito algo carinhoso. Como sempre faz. Carla troca um olhar com Lúcia, e depois responde: ele deve estar nervoso. Um casamento não é só emoção, tem que cuidar de organização, convidados, cerimônia. Lúcia completa: é verdade. Hoje cedo vi ele discutindo com o tio José sobre onde colocar as mesas do banquete. Estava suando, super tenso. Deve estar muito confuso. Isabela acena com a cabeça, mas a inquietação dentro dela não desaparece. Ela se sentou e respirou fundo. Eu só não quero que tudo desmorone depois de ter depositado tanta confiança. Carla se sentou ao lado, olhando nos olhos dela. Você não está sozinha, Isabela. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Lúcia também segurou sua mão. Você também me tem. Eu sou da família do Ricardo, mas se ele fizer alguma coisa errada, eu sou a primeira a virar as costas para ele. Isabela riu baixinho, embora seu coração ainda estivesse pesado. Eu amo vocês. De repente, bateram na porta. A voz do gerente da equipe de eventos soou: desculpe, precisamos verificar novamente o caminho até o altar. A noiva poderia ir até o saguão por alguns minutos? Carla se levantou. Estamos indo. Isabela ajeitou a saia do vestido e ficou de pé. Ela respirou fundo, tentando recuperar a postura. Certo. Vamos. Quando as três saíram do quarto, o sol já começava a se inclinar sobre os canteiros de flores no jardim. Uma brisa suave fazia a saia do vestido esvoaçar como nuvens. Mas naquele exato momento, um arrepio percorreu a espinha de Isabela. Ela parou de repente, olhando fixamente para o corredor ao longe. O que foi? Carla perguntou baixo. Isabela balançou a cabeça, mas os olhos continuaram fixos. Eu não sei. Achei que tinha alguém ali, me observando. Lúcia olhou na mesma direção, mas o corredor estava vazio. Não tem ninguém. Isabela mordeu o lábio. Devo ter imaginado. Carla pegou sua mão e a guiou. Está tudo bem. Eu não vou sair do seu lado, nem por um segundo. Quando voltaram para o quarto após a inspeção, Isabela caiu sentada na cadeira.
Carla lhe ofereceu um lenço frio para limpar a testa. Você ainda não está melhor? Carla perguntou. É como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se uma bomba estivesse prestes a explodir, disse Isabela, com um olhar distante. Lúcia sentou-se no chão. E se a gente chamar o Ricardo aqui? Só por 1 minuto. Ver o rosto dele talvez te acalme. Isabela pensou por um momento e depois assentiu. Tá bom. Manda uma mensagem para ele e para mim. Lúcia pegou o celular imediatamente. Mais segundos depois, ela franziu a testa. O que foi? Carla perguntou. Ele não respondeu, Lúcia disse. Mas eu vejo que ele está online. Leu a mensagem, mas não respondeu. Isabela estremeceu. Carla se levantou. Vou até a área da cerimônia ver o que está acontecendo. Pode ser que ele esteja ocupado com alguma coisa. Mas não diga que eu estou em pânico, Isabela falou rápido. Fica tranquila, Carla assentiu. Eu sei ser discreta. Ela saiu, deixando Isabela e Lúcia no quarto. Isabela olhou para o espelho e sussurrou, Ricardo. Onde você está? Lúcia se aproximou. Isabela, se você realmente não estiver se sentindo bem, não precisa se forçar. Não. Eu não quero perder essa chance. Não posso decepcionar todo mundo. Não posso deixar meu filho sem uma família completa. Lúcia olhou com compaixão. Alguns minutos depois, Carla voltou com uma expressão confusa. Eu não encontrei ele. Isabela se endireitou. Não encontrou? Como assim? Perguntei a algumas pessoas da equipe do evento. Disseram que o Ricardo saiu do jardim, dizendo que precisava resolver algo particular antes da cerimônia. Resolver o quê? Isabela sussurrou. Ninguém soube responder. No quarto iluminado, algo se partiu dentro dela. A sensação vaga da manhã agora parecia confirmada. A preocupação já não era mais ilusão. Era real. Clara. Assustadora. Por que ele sairia assim, escondido, justo antes do casamento? Isabela apertou as mãos com força, olhando fixamente para o vazio à sua frente. Lúcia se aproximou com delicadeza, e talvez ele só tenha saído para atender uma ligação. Às vezes tem coisas que a gente não quer que ninguém ouça. Não, Lúcia, Isabela interrompeu, com a voz trêmula. Ele não é do tipo que sai sozinho antes da cerimônia, ainda mais sem me avisar. Carla ainda estava perto da porta, as sobrancelhas franzidas. Perguntei aos garçons, e disseram que viram ele saindo com uma mulher. Isabela levou um choque. Uma mulher? Sim. Mas ninguém sabe quem é, perguntei com mais detalhes, e uma funcionária disse que ela usava um vestido vermelho, tinha cabelos cacheados longos e usava óculos escuros. Vestido vermelho, cabelo cacheado, Isabela repetiu em pensamento, o coração disparando. Você tem certeza? Tenho. Ela ia um pouco atrás dele. Como se tivessem marcado de se encontrar, mas tentando parecer coincidência. Lúcia se levantou de repente. Espera, hoje eu vi a Clara com um vestido vermelho. Eu até elogiei. Isabela ficou paralisada. Clara, ela sussurrou, como se não acreditasse no que estava ouvindo. A Clara está aqui. Sim, você esqueceu? Ela foi convidada de honra. Ela é amiga íntima do Ricardo, respondeu Lúcia, sem perceber que o rosto de Isabela havia mudado completamente. Isabela se virou para Carla. Você lembra da primeira vez que falei da Clara para você? Lembro sim. Você contou que eram amigas desde a faculdade. Mas depois se afastaram. Isso mesmo, Isabela mordeu o lábio. Porque teve um tempo em que senti que Clara estava tentando se meter entre mim e Ricardo. Lúcia piscou. Como assim? Não era algo claro. Mas ela sempre aparecia na hora certa, quando o Ricardo precisava de ajuda. Mesmo quando eu não chamava, ela já sabia. E às vezes eu via os dois cochichando,
Como se estivessem escondendo algo de mim. Eu achei que você estava só com ciúmes, Carla disse baixo. Talvez eu tenha me enganado a mim mesma, disse Isabela, amargamente. Porque eu acreditava que o Ricardo me amava. E que Clara era minha amiga. O ambiente ficou pesado. Nem mesmo o canto de um pardal na janela era suficiente para afastar o aperto que crescia dentro de Isabela. Eu preciso ver ele, ela sussurrou. Espera um pouco, Carla disse. A gente ainda não sabe o que está acontecendo. Pode ser um mal-entendido. Não, Isabela se levantou de um salto. Eu sinto. Essa sensação não é mais vaga. Está apertando meu peito. Lúcia segurou sua mão. Você não pode sair andando por aí nesse vestido de noiva. Se os convidados te virem em pânico. Você acha que eu devo ficar aqui esperando enquanto o homem com quem vou me casar desaparece com uma mulher de vestido vermelho? Isabela interrompeu, os olhos começando a se encher de lágrimas. Lúcia ficou em silêncio. Carla suspirou suavemente. Então é o seguinte. Eu vou buscar mais informações. Você fica aqui com a Lúcia, não saia do quarto. Se acontecer qualquer coisa, me chama imediatamente. Isabela segurou a mão de Carla. Se você encontrar algo estranho. Eu volto na hora, Carla afirmou com firmeza, e saiu do quarto. Depois de quase 10 minutos, Carla voltou. Seu rosto estava sério. Isabela se levantou de um salto. O que você descobriu? Ele não está mais no terreno da mansão. E ninguém viu mais a Clara também. O quê? Lúcia exclamou em choque. Não pode ser. Conversei com o gerente do evento. As câmeras de segurança registraram o Ricardo saindo pelo portão lateral dos fundos com uma mulher de vestido vermelho. Eles entraram em um carro preto. A placa estava coberta. Isabela cambaleou. Não, isso não pode ser verdade. Ele realmente foi embora? Lúcia murmurou, apavorada. Isabela afundou na cadeira, as mãos cobrindo a cabeça. O véu caiu no chão, como uma nuvem que se partiu. Sobre o vestido de noiva brilhante, uma lágrima caiu silenciosamente. Ele não pode fazer isso comigo, com o nosso filho. Lúcia abraçou Isabela. Não tira conclusões ainda, talvez haja uma explicação. Que explicação pode justificar um homem sair com outra mulher minutos antes do próprio casamento? Isabela gritou, desesperada. Carla ficou em silêncio. Depois, aproximou-se e pegou o véu no chão, colocando-o de volta nos ombros de Isabela. Você precisa se acalmar. Não deixe os outros verem você desmoronar assim. Isabela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Por que você sempre consegue ficar tão calma, Carla? Você já foi traída alguma vez? Carla ficou imóvel. Seu marido te traiu, não foi? Isabela continuou, com a voz embargada. Sim, Carla respondeu, após um instante de silêncio. E é exatamente por isso que sei que você precisa se manter firme. Não deixe ninguém te ver cair. Lúcia fungou. Eu não consigo acreditar que o Ricardo faria isso. Ele sempre dizia que te amava. Isabela olhou para Lúcia e sussurrou, talvez fossem só palavras, até alguém como a Clara aparecer. Ninguém disse nada. O ar estava pesado. A música da cerimônia do lado de fora continuava tocando, suave e sem sentido. Uma batida na porta. Desculpe, estamos prestes a começar a cerimônia. A noiva pode estar pronta em 5 minutos, a voz do organizador ecoou. Isabela fechou os olhos, tentando respirar fundo. O que você vai dizer? Lúcia perguntou baixinho. Eu não sei, respondeu Isabela. Preciso de um tempo. Preciso pensar. Você pode cancelar o casamento, Carla disse suavemente. Ninguém vai te culpar. Isabela se levantou, enxugou as lágrimas. Não, eu não vou cancelar. Mas eu preciso da verdade. Eu vou encontrar o Ricardo. Lúcia arregalou os olhos.
O que você vai fazer? Vou sair e dizer que preciso revisar tudo uma última vez. Vou procurar o Ricardo. Uma última vez. Eu vou com você, disse Carla imediatamente. Isabela assentiu. Obrigada, irmã. Ela ajeitou a saia do vestido, puxou o véu sobre a cabeça e saiu do quarto. Todo o espaço ao redor estava estranhamente silencioso. Isabela e Carla seguiram pelo corredor de pedras sinuoso que levava aos fundos da mansão, onde ficava a saída pelo portão lateral. Evitaram os olhares dos funcionários, como duas sombras deslizando pelo jardim de flores brancas. O portão lateral é ali, Carla apontou. Eu vi nas câmeras. Eles foram naquela direção. Isabela acelerou o passo. Mesmo com o peso da barriga começando a incomodar, ela se forçou a correr. Quando chegou ao portão, parou de repente, agarrando as grades frias de ferro. Não havia ninguém. Apenas marcas frescas de pneus no chão de terra. Isabela caiu de joelhos. Carla a segurou. Ele foi embora e Isabela chorou. Não, a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Pode haver uma explicação, mas, de qualquer forma, você precisa saber a verdade. Ele me traiu no dia do nosso casamento, Carla. Eu sei. Eu sinto. Isabela abraçou a barriga, o olhar apertado de dor. E o meu filho, ele merece um pai melhor. Carla não disse nada. Apenas a abraçou com força. Os sinos da cerimônia começaram a tocar. O momento que todos esperavam se aproximava. Mas para Isabela, aquilo soava como o prenúncio de algo que estava se despedaçando. Isabela caminhou lentamente de volta à sala de preparação, a mente um turbilhão como se cada pensamento tivesse sido rasgado em centenas de pedaços. Carla andava ao seu lado, em silêncio. O céu parecia mais cinzento, e o vento mais frio quando voltaram ao quarto reservado para a noiva. Sente-se, querida, disse Carla suavemente. Vou buscar uma toalha morna para você. Isabela se sentou, abraçando a barriga como se quisesse proteger a única coisa intacta no seu mundo desmoronado. Seus olhos estavam secos, sem uma lágrima após toda a tormenta emocional. Eu vi ele preparando tudo com tanto cuidado, mas por que sair assim? Isabela perguntou, a voz rouca. Carla se ajoelhou na frente dela, colocando a toalha sobre sua testa, e falou baixinho, eu não tenho a resposta, Isabela. Mas acredito que você é forte o suficiente para enfrentar isso. Não, eu não sou forte. Só estou tentando me manter de pé antes de desabar completamente, suspirou Isabela, olhando para o espelho. Ela se viu novamente com aquele vestido deslumbrante, o cabelo preso com cristais cintilantes, mas os olhos estavam tão tristes como se tivessem perdido um universo inteiro. Eu sonhava com esse momento desde pequena, sabia? Ela disse, com a voz embargada. O dia do casamento. Eu usaria um vestido branco, com o homem que me ama esperando no altar. Mas eu nunca sonhei que seria deixada antes mesmo de sair para o altar. Carla não disse nada, apenas segurou a mão dela com carinho. De repente, um barulho leve veio do corredor. Um oclaco quase imperceptível, como se algo tivesse sido derrubado no chão de pedra. Isabela se virou assustada. Você ouviu isso? Ouvi, Carla respondeu. Parece que veio lá de fora. Isabela se levantou de súbito. Tem alguém lá? Deixa que eu vou ver, disse Carla, mas Isabela já havia saído. Não, deixa comigo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Ela abriu a porta lentamente, espiando o corredor vazio. Não havia ninguém. Mas a cortina branca ao final ainda balançava, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Isabela olhou para Carla, os olhos determinados. Me espera aqui. Eu só vou dar uma olhada rápida. Não, Carla balançou a cabeça. Não vou deixar você sozinha. Eu preciso de um momento. Você já fez mais do que o suficiente. Por favor, só uns minutos. Se eu não voltar em 10, venha me procurar. Carla queria protestar, mas acabou assentindo, o olhar apreensivo. Volta logo.
Isabela saiu pelo corredor, o vestido branco deslizando pelo mármore como névoa. A cada passo, seu peito se apertava. Estava ansiosa, mas também assustada. O corredor era longo, levando até uma fileira de quartos de descanso. Os lustres altos lançavam uma luz suave, projetando sombras tênues nas paredes. Ela caminhou na direção da cortina ainda em movimento. Seu coração batia forte. Uma sensação estranha lhe dizia que algo estava sendo escondido ali. De repente, uma risadinha veio de um dos quartos à esquerda. Foi breve, mas nitidamente feminina. O cabelo de Isabela se arrepiou. Ela prendeu a respiração e encostou o ouvido na porta branca de madeira. Você tá louca, Clara. E você, Ricardo? Tem coragem de fazer isso no dia do seu casamento? Aquela voz inconfundível. Isabela ficou paralisada. Ela tinha ouvido certo. Ricardo, seu noivo. Clara, amiga que um dia ela suspeitou, mas quis negar. Estavam ali dentro. Por que veio me ver? A voz de Clara era doce como mel, mas com um toque de ironia. Não era para você estar jurando amor eterno para sua noivinha grávida agora? Clara, eu só preciso de um tempo. Um tempinho só. Você sabe. Eu nunca te esqueci. Mas você escolheu ela. Aquela criança na barriga dela é o único motivo pelo qual você vai casar, não é? Não é bem assim. Isabela tirou a mão da porta. Ela tremia, como se tivesse perdido o controle do próprio corpo. Os olhos se fixaram na parede branca à frente da mesma cor do vestido que usava, mas que agora fazia querer vomitar. Ela recuou, os passos cambaleantes, e então virou-se e correu. O som dos seus saltos ecoava pelo corredor como batidas no peito. Carla abriu a porta da sala quando viu Isabela entrar correndo, com o rosto pálido. O que foi? O que aconteceu? Perguntou Carla, preocupada. Isabela não respondeu. Ela caiu no chão, abraçando a cabeça, os cabelos completamente desalinhados. Eu ouvi eles. Clara e Ricardo, eles estão no último quarto do corredor. Estavam conversando, como dois amantes. Carla ficou em choque. Ele disse que nunca esqueceu ela. Que esse bebê é o único motivo de estar se casando comigo. Isabela chorou, desta vez lágrimas verdadeiras, doídas. Entende? Eu sou só uma obrigação. Não pode ser. Ricardo não pode. Ele pode, e ele fez. Isabela gritou, abraçando a barriga como se quisesse proteger seu filho de ouvir tudo. Meu filho não merece nascer em meio a tanta mentira. Lúcia voltou para o quarto nesse momento e, ao ver a cena, ficou em pânico. O que aconteceu aqui? Carla respondeu com a voz rouca e clara. Ricardo. Estão juntos. Lúcia tapou a boca. Não pode ser. Isabela levantou o rosto, enxugando as lágrimas com a manga do vestido. Seus olhos não estavam mais fracos, estavam frios e cortantes. Eu sabia desde cedo que havia algo errado, ela sussurrou. Minha intuição nunca falha. Lúcia se aproximou, sentando-se ao lado dela. Me desculpa, Isabela. Eu não sabia de nada. Não é culpa sua, disse Isabela. A culpa é deles. Das duas pessoas em quem eu mais confiei. Ninguém disse mais nada. O quarto da noiva agora parecia uma capela abandonada. Após alguns minutos, Isabela se levantou, arrumou o vestido. Para onde vai? Carla perguntou. Preciso respirar. Não posso deixar que os outros me vejam assim. Carla segurou sua mão, preocupada. Você não precisa fingir ser forte. Isabela olhou para ela, os olhos secos. Eu não tô fingindo. Eu estou me tornando forte. E então, Isabela saiu do quarto dessa vez, não pelo casamento, não por Ricardo, mas por ela mesma. Isabela seguiu pelo corredor, apertando o vestido como se ao soltá-lo, seu corpo fosse desabar. Os primeiros passos foram trêmulos, mas, à medida que avançava, sua respiração ficava mais firme.
A verdade que ouvirá eliminara o medo. Agora, só restava uma coisa: saber tudo. Ver com os próprios olhos. Ela não avisou Carla, nem Lúcia. Não podia. Se alguém tentasse impedi-la, ela desmoronaria. Cada porta que passava era como uma máscara sendo arrancada. Lá fora, o jardim ainda brilhava sob o sol da tarde. O som do piano suave ainda tocava, misturado com as conversas dos convidados. Todos aguardavam um casamento cujo protagonista havia sido jogado numa armadilha cruel. A porta do fim do corredor estava entreaberta. A cortina ainda tremulava. As vozes agora eram sussurros apressados. Isabela parou diante da porta. Ela já não tremia. Empurrou-a. Lá dentro, Ricardo e Clara estavam muito próximos. Clara se inclinava, os lábios a poucos centímetros dos de Ricardo. E ele, com as mãos sobre os ombros dela, parecia dividido entre um beijo e uma recusa. Ambos se viraram bruscamente quando a porta se abriu. Ricardo arregalou os olhos, viu Isabela? Clara ficou paralisada. Seu rosto maquiado empalideceu. Isabela não disse nada por alguns segundos. Apenas os encarou olhar sem lágrimas, sem raiva explosiva. Ela estava assustadoramente calma. Desculpa interromper, disse, a voz leve, eu só estava procurando meu noivo. Ricardo deu um passo em direção a ela. Isabela, não é o que você pensa. É mesmo? Isabela o cortou. Eu pensei que tinha visto você e minha melhor amiga prestes a se beijar. Há algo errado nesse pensamento? Clara tentou intervir, viu Isabela, isso foi um erro. Eu só vim te parabenizar. E aproveitou para abraçar meu noivo? Isabela inclinou a cabeça, o olhar brilhando com sarcasmo. Tocante. Ricardo ficou nervoso. Eu só queria esclarecer tudo com ela antes do casamento. Dizer que acabou. Que eu escolhi você. Você me escolheu, Isabela repetiu. Parece até que estava escolhendo um prato do cardápio. Isabela, você entendeu tudo errado, eu juro. Não jura, ela cortou, ríspida. Você já jurou fidelidade para mim tantas vezes, Ricardo. Nas noites em que eu passava mal com a gravidez. Nas vezes em que eu te abraçava dizendo que tinha medo de ser mãe. Lembra? Nessa época você era ótimo em fazer promessas. Clara se intrometeu, se quiser culpar alguém, pode me culpar. O Ricardo, e ele tentou parar. Fui eu quem trouxe o passado à tona. Isabela se virou para encarar Clara. O passado não volta sozinho, a menos que alguém o mantenha vivo dentro de si. E você, sempre esteve ali, como uma sombra entre nós, Clara. Clara apertou os lábios. Você sabia que o Ricardo já me amou? Ricardo soltou um suspiro. Clara, não. Deixe ela falar, Isabela indicou com um gesto. Clara deu um passo à frente. Ele me amava antes de você aparecer. E até hoje, e eu ainda não entendo por que foi você. Você não entende ele como eu. Você não tem nada de especial. Isabela sorriu com desprezo. Você tem razão. Eu não sou especial. Mas escolhi amar alguém em quem acreditei. Escolhi acreditar que a lealdade ainda existia. Ricardo fechou os olhos, desesperado. Eu errei, Isabela. Mas eu não quero te perder. É você quem eu preciso. Não, Isabela respondeu. Eu sou só a pessoa que você precisa quando tudo já deu errado. Quando percebeu que a Clara não era uma escolha segura. Quando esse bebê te obrigou a ter responsabilidade. Você não precisa de mim, Ricardo. Você precisa de um final conveniente. O silêncio caiu sobre o quarto. Isabela se virou, a mão no trinco da porta. Espera, Ricardo chamou, a voz embargada. O que você vai fazer? Isabela não olhou para trás. Vou sair desse casamento que você transformou numa piada. Você vai simplesmente embora? Ela se virou, o olhar firme. Não, Ricardo.
Eu não estou indo embora. Estou apenas te devolvendo e exatamente a verdade que você tentou esconder. Ela olhou para Clara. Seu olhar não tinha mais ódio, apenas um cansaço exausto. Desejo felicidade a vocês dois. Se é isso que vocês realmente querem. Clara abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas não teve tempo. Isabela já havia se virado. O corredor parecia mais longo agora. Cada passo era um peso. Mas Isabela não chorou. Sentia apenas um vazio frio escorrendo pelos dedos. Carla e Lúcia ainda estavam do lado de fora da sala da noiva. As duas ficaram estáticas ao ver Isabela voltar o olhar perdido, mas a postura ainda altiva, como se nunca tivesse caído. Carla foi a primeira a falar: Você viu? E Isabela assentiu. Eu vi tudo. Lúcia perguntou, aflita: Você, e tem certeza? Eu ouvi eles conversando. Como dois antigos amantes que não conseguem se afastar. Ricardo disse que me escolheu, e por causa do bebê. Não por amor. Carla ficou em silêncio, depois colocou a mão no ombro de Isabela. E o que você vai fazer? Isabela respirou fundo. Não sei. Mas não posso ficar calada. Não posso fingir. Não posso caminhar até o altar e dizer votos falsos. Não sou diretor o suficiente para encenar essa peça. Lúcia se apressou: Se quiser, eu posso dizer aos convidados que você está passando mal. Isabela olhou para Lúcia, e sorriu levemente. Obrigada. Mas não. Eu vou falar. Eu mesma. Carla franziu a testa. Tem certeza? Você pode desistir. Ninguém vai te culpar. Isabela assentiu. Eu preciso falar. Não por eles. Mas por mim. Pelo meu filho. Ele merece saber que a mãe dele não se calou diante de uma traição. Lúcia, com a voz embargada, abraçou Isabela. Eu estou aqui, aconteça o que acontecer. Carla também se aproximou, limpando delicadamente os cílios dela. Se você quiser, eu vou com você lá fora. Não, Isabela respondeu. Esse é um caminho que eu tenho que seguir sozinha. Ela olhou no espelho uma última vez. O vestido ainda estava impecável. A maquiagem intacta. Mas agora, aquela beleza não era para um casamento. Era para outro momento, o momento em que a verdade viria à tona. Ela se virou, sem olhar para trás. E então, Isabela saiu daquele quarto não por um casamento, não por Ricardo, mas por si mesma. Isabela atravessou o corredor, segurando firme o tecido do vestido como se, ao soltar, seu corpo fosse cair. Os primeiros passos foram trêmulos, mas com cada passo, sua respiração ficava mais firme. A verdade que havia ouvido a libertava do medo. Restava apenas uma coisa: dizer tudo. Olhar nos olhos. Ela não avisou Carla, nem Lúcia. Não podia. Se alguém a impedisse agora, ela se quebraria. Cada porta que passava era como uma máscara sendo retirada. Lá fora, o jardim ainda brilhava sob o sol da tarde. O piano tocava suavemente, misturado ao murmúrio dos convidados. Todos esperavam em um casamento cujo protagonista fora jogado em uma armadilha cruel. A porta da entrada da cerimônia estava aberta. Todos os olhares se voltaram para ela. Você tem certeza que quer fazer isso? Carla perguntou mais uma vez, a voz baixa e firme, quando Isabela parou diante da porta que dava acesso ao altar, onde centenas de olhos a aguardavam. Eu não posso deixá-los pensar que tudo está bem, Isabela respondeu, com os olhos fixos à frente. Eles, Ricardo e Clara, precisam ser expostos. Lúcia sussurrou: Mas o que você vai dizer? Não sei ao certo, Isabela respondeu, a voz tão calma que gelava. Mas eu vou dizer a verdade. Ela colocou a mão sobre a barriga. Pelo meu filho. E por mim. Carla apertou levemente sua mão. Eu vou com você. Isabela balançou a cabeça. Não. Eu tenho que fazer isso sozinha. Quando a porta se abriu, todas as conversas cessaram.
Cada olhar se fixou em Isabela. Nenhum deles parentes, amigos, colegas, pessoas queridas esperava que o momento em que a noiva surgisse carregasse um peso tão sombrio. A orquestra hesitou por alguns segundos, depois voltou a tocar a música nupcial, como se nada tivesse acontecido. Isabela caminhou lentamente sobre o tapete vermelho, os passos firmes, o vestido ainda flutuando como nuvem. Mas os olhos estavam afiados. Não havia Ricardo ao lado. Não havia ninguém segurando sua mão. Só ela. E a verdade. Quando chegou ao centro do altar, os sussurros começaram. Helena, alguém chamou a mãe de Isabela na primeira fileira. O que está acontecendo? Dona Helena se levantou, prestes a correr até a filha, mas Isabela fez um gesto suave. Mãe, eu estou bem. Ela se virou, encarando todos. Sem sorriso. Sem brincadeira. Não havia casamento. Apenas a verdade nua. Desculpem por ter feito todos esperarem, Isabela começou, a voz firme, cada palavra clara. Mas eu não posso deixar essa cerimônia continuar e sem dizer o que precisa ser dito. O salão mergulhou em silêncio. Ricardo, ela olhou ao redor, mas ele não apareceu. Se você está se escondendo nos bastidores, então escute bem. Porque estas são as últimas palavras que eu tenho para você. Seus olhos se voltaram para o lado esquerdo, onde Clara estava sentada, tentando se encolher entre os convidados, os cabelos cacheados cobrindo metade do rosto. Ela não esperava que Isabela tivesse coragem. Muito menos que fosse tão forte. Clara, Isabela chamou seu nome, suave como o vento. Você não vai se levantar? Clara congelou. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns cochichavam. A pessoa ao seu lado se afastou discretamente. Clara se levantou devagar, tentando manter a postura. Isabela encarou. Eu acreditei que você fosse minha amiga. Cheguei a pensar que fosse a irmã que eu nunca tive. Mas você era apenas uma ladra. Uma ladra que rouba o que não é seu, se escondendo atrás do título de melhor amiga. Clara mordeu os lábios. Eu não. Não amava o Ricardo? Isabela cortou. Não sabia que hoje era o dia do meu casamento? Não seduziu o homem que seria pai do meu filho? O burburinho cresceu. Os mais velhos franziram a testa. Os jovens trocavam olhares. Clara. A melhor amiga dela fez isso? Isabela, me desculpa. Clara deu um passo à frente, mas Isabela levantou a mão. Eu não quero desculpas. Porque desculpas não devolvem a confiança, nem o respeito, nem a verdade que eu depositei em você por todos esses anos. Um homem na primeira fila murmurou, e isso é muito sério. Clara gaguejou, Ricardo, ele disse que você sabia que entre vocês já havia uma distância, que você não o amava mais. Isabela soltou uma risada seca. Você realmente achou que uma desculpa dessas bastaria? Ela então se virou para todos. Hoje era para ser o meu casamento. Mas eu descobri que o homem com quem eu me casaria beijou minha melhor amiga minutos antes da cerimônia. Eles não estavam arrependidos. Apenas com medo de serem pegos. Clara tentou se explicar. O Ricardo disse que não queria casar só por causa do bebê. Exatamente. Isabela explodiu. Ele disse que casar comigo era responsabilidade. Que eu não era a mulher que ele amava. Ele só queria uma saída honrosa. E você, Clara, você foi a armadilha que o impediu de agir com dignidade. O salão ficou em suspenso. Alguém levou a mão à boca. Outros balançavam a cabeça. Clara recuou, os olhos marejados. Eu não achei que você fosse falar na frente de todos. Por que você achou que eu ia me calar, como tantas mulheres traídas antes de mim? Isabela avançou. Não, Clara. Você me subestimou. Dona Helena não aguentou mais. Subiu até o altar, os olhos cheios de lágrimas. Isabela, você não precisa continuar. Mãe, eu preciso, disse Isabela, sem tirar os olhos de Clara.
Eu preciso me ouvir sendo forte. Ela abaixou o tom, mas cada palavra cortava como lâmina. Clara, eu não sei por que você fez isso. Inveja? Competição? Ou por que você nunca foi feliz de verdade e teve que destruir a felicidade dos outros? Seja qual for o motivo, você conseguiu. Você destruiu um casamento. Um amor. Uma família que nem chegou a nascer. Clara chorava. As lágrimas não conseguiam limpar a imagem arruinada diante de todos. Ela abaixou a cabeça e deixou a cerimônia sob os olhares gélidos de centenas de convidados. Isabela acompanhou com o olhar, os lábios cerrados. Depois, virou-se para todos. Eu não preciso de pena. Eu só quero que todos saibam, hoje, eu não me casei. Não porque eu não mereça amor, mas porque eu mereço um amor verdadeiro. O silêncio era absoluto. Então, uma salva de palmas rompeu o ar. Não eram aplausos de comemoração, mas de respeito. Lúcia foi a primeira a se levantar, batendo palmas com admiração nos olhos. Depois Carla. Depois, Dona Helena. Isabela fez uma leve reverência, como um agradecimento. E então, desceu do altar. Seus passos firmes. Sem olhar para trás. Atrás dela, as mesas decoradas, os buquês de flores brancas, a música clássica agora não passavam de cenário para uma lição preciosa. Nenhum amor pode ser construído sobre a traição. Isabela deixou o jardim onde aconteceria o casamento como alguém que acabará de acordar de um sonho. Os saltos afundavam na grama macia, o vestido branco arrastava no chão, e as pétalas caídas aos seus pés pareciam fragmentos de uma fé recém-despedaçada. Atrás dela, a música já havia cessado. Não havia mais aplausos. Apenas murmúrios, cadeiras se arrastando, passos apressados de uma multidão atônita que ainda não compreendia o que realmente havia acontecido. Isabela caminhou, e até que ninguém mais pudesse vê-la. Parou em um canto escondido, atrás de uma fileira de hortênsias, nos fundos da mansão onde, poucas horas antes, ela havia se sentado para observar o pôr do sol e dizer a si mesma que era a mulher mais feliz do mundo. E então ela desabou. Já não havia mais orgulho. Já não restava a calma que ela havia forçado diante de todos. Sentou-se no chão, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Por que comigo? Ela sussurrou, como se perguntasse algo que nem o universo saberia responder. As lágrimas não caíam mais em silêncio. Elas vinham em ondas, intensas, incessantes como se tudo que ela havia contido desde o amanhecer estivesse finalmente se rompendo. Os ombros tremiam. A garganta seca. A cabeça girando. Passos leves soaram atrás dela. Isabela não precisou se virar para saber quem era. Isabela, e a voz de Ricardo veio suave, carregada de culpa. Vá embora, ela disse entre dentes, sem levantar o rosto. Eu não quero ouvir nada. Me desculpa, e eu não imaginei que as coisas iam chegar a esse ponto. Isabela soltou uma risada amarga. Você não imaginou? Ou você simplesmente empurrou tudo até chegar nesse ponto? Ricardo deu mais um passo e se sentou ao lado dela, mantendo distância. Eu perdi o controle. Eu não soube dizer não para Clara. Nós temos um passado. Cala a boca. Isabela gritou. Você acha que eu me importo com o seu passado? Isso é o presente, Ricardo. É o dia do meu casamento. É o dia em que estou usando o vestido de noiva que eu mesma escolhi, porque acreditei que me casaria com um homem bom. Ricardo abaixou a cabeça. Eu errei. Eu sei. Isabela virou-se para ele, o rosto banhado em lágrimas, os olhos brilhando de raiva. Você não apenas errou. Você traiu. E não traiu só a mim, traiu o nosso filho. Ricardo permaneceu em silêncio. Não teve coragem de encarar aqueles olhos. Eu achei que poderia perdoar, se fosse só um deslize. Mas você escolheu a Clara. Você foi até ela. Você a beijou. E depois voltou por aquela porta como se nada tivesse acontecido. Isabela falou cada palavra com a voz partida,
como se rasgasse por dentro. Eu não tinha intenção. Chega, ela o interrompeu, erguendo a mão como se não quisesse ouvir mais uma única palavra. Não enfeita. Não se justifica. Não posa de arrependido agora. É tarde demais. Ricardo mordeu o lábio. Só quero dizer uma última coisa. Silêncio. Depois de um tempo, Isabela suspirou, fala. E depois some da minha frente. Ricardo olhou, a voz trêmula, viu, e eu te amei. De verdade. Mas eu sou fraco. Quando a Clara voltou, eu não tive coragem de encerrar. Achei que poderia ter os dois uma família, e uma antiga paixão. Mas hoje, vendo você lá, e você me mostrou que eu não mereço nada disso. Isabela apertou os lábios, os olhos vermelhos. Ricardo continuou, não espero que me perdoe. Só espero, e que siga em frente. Que viva. Viva forte. Por você. E pelo nosso filho. Ela o olhou por um longo tempo. Depois balançou a cabeça, devagar. Você tem razão, ela disse. Você não merece. Ricardo se levantou e virou-se lentamente. Quando ele sumiu atrás das árvores, Isabela segurou a barriga e baixou a cabeça. Uma dor aguda apertava o fundo do peito. Não por causa de Ricardo. Mas por causa da confiança despedaçada sem piedade. Ela se lembrou das primeiras vezes em que saíram juntos. Ricardo escrevia cartas à mão nos aniversários de namoro. Ajudava a sair do táxi quando a barriga começou a pesar. Sentava ao lado da cama quando ela foi internada por causa dos enjoos. Enxugava o suor da testa dela. Sussurrava, vamos ser uma família linda. Tudo, e era encenação? Ou será que ela mesma havia tecido aquele sonho a partir de pequenos gestos? Um barulho interrompeu seus pensamentos. Era Carla. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao lado de Isabela, sem dizer nada, apenas colocou uma mão no ombro dela. Não sei o que dizer, Carla sussurrou. Só, e quero que você saiba que não está sozinha. Isabela se encostou no ombro de Carla, as lágrimas voltando a cair. Sinto que, e não sou mais ninguém. Tudo desmoronou. Não sei o que me resta, nem por onde recomeçar. Você ainda tem a si mesma, Carla respondeu, com doçura. Você ainda é a Isabela, aquela que teve coragem de se levantar diante de centenas de pessoas e dizer a verdade. Aquela que não deixou a dor calá-la. Uma mãe corajosa, da qual seu filho vai se orgulhar. Isabela apertou Carla com força. Eu só quero desaparecer. Agora mesmo. Sumir deste lugar, dessas pessoas que me olham com pena, desses olhares inquisidores. Eu vou te tirar daqui, disse Carla. Tenho um carro. Vamos para minha casa. Você pode descansar, pensar e chorar, se quiser. Ninguém vai te obrigar a ser forte o tempo todo. Isabela assentiu, os lábios trêmulos. Não consigo olhar para minha mãe. Ela deve estar tão decepcionada. Ela entende, Carla respondeu. E ela te ama. O que você fez hoje só te torna ainda mais digna de amor. Não menos. Pouco depois, Lúcia também chegou. A jovem se agachou diante de Isabela, os olhos vermelhos. Me desculpa, Lúcia disse. Eu devia ter desconfiado da Clara. Eu devia. Isabela balançou a cabeça. Não foi sua culpa. Você sempre esteve do meu lado. E eu sou grata por isso. Lúcia tirou um pequeno lenço do bolso e o colocou na mão de Isabela. Era da minha avó. Acho que você deve ficar com ele. Dá sorte. Isabela sorriu levemente. No momento, eu preciso de mais que sorte. Carla se levantou. Vamos. Vamos sair daqui. No carro de Carla, Isabela sentou-se no banco de trás, a cabeça encostada na janela. A cidade passava lá fora, pessoas, luzes, esquinas, tudo parecia continuar sua vida normal, enquanto ela acabará de viver um pesadelo. Ela ainda não entendia como conseguiu passar por aquela tarde.
Foi o instinto? Foi o filho em seu ventre que lhe deu forças? Ou será que a dor era tão grande que nem as lágrimas mais faziam sentido? Carla olhou para ela pelo retrovisor. Se quiser ficar em silêncio, tudo bem. Mas se quiser falar, e eu estou aqui. Isabela assentiu. Obrigada, irmã. E ali, naquele silêncio partilhado, pela primeira vez Isabela sentiu e que talvez ela ainda não tivesse morrido de desespero. Só que, daqui em diante, teria que viver com um coração partido. O pequeno apartamento de Carla ficava no terceiro andar de uma rua tranquila na zona sul da cidade. Nada luxuoso, nada grandioso como a mansão onde, em teoria, Isabela se casaria hoje, mas, naquele momento, era um abrigo. Era segurança. Algo que ela já não sentia há muito tempo. Deita um pouco, Carla disse ao abrir a porta. Vou fazer um chá de camomila para você. Obrigada, e Isabela murmurou, caminhando devagar até o sofá e sentando-se. A mão ainda repousava sobre a barriga, onde o bebê permanecia quieto, como se estivesse escutando tudo que a mãe havia vivido. Carla, e ela chamou, com a voz baixinha. Sim. Eu fiz a coisa certa, e não é? Carla se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não só fez a coisa certa, como foi corajosa. Você não só disse a verdade, você escolheu encará-la. Isso, Isabela, é algo que poucos conseguem fazer. Isabela abaixou a cabeça, os dedos se apertando. Quando eu estava lá, no meio de tanta gente, e eu estava apavorada. Achei que fosse desmoronar no altar. Mas aí eu vi o olhar da minha mãe. Pensei no meu filho, e soube que eu não podia me calar. Isso mesmo. Você não podia se calar, Carla assentiu. E você não se calou. Uma batida na porta interrompeu o momento. Isabela se assustou levemente. Deve ser a Lúcia, disse Carla, indo atender. Era mesmo. Lúcia entrou com o rosto confuso e ao mesmo tempo cheio de raiva. Colocou a bolsa na mesa e imediatamente correu para abraçar Isabela. Você está bem? Lúcia sussurrou, com a voz embargada. Isabela balançou a cabeça. Estou. Lúcia tirou o celular do bolso, visivelmente indignada. Você não vai acreditar no que está acontecendo. A Clara acabou de postar um texto enorme nas redes sociais, dizendo que você é quem foi egoísta, que o Ricardo foi forçado a casar por causa do bebê, e que você só tentou expor ela para ganhar pena dos outros. Ela disse isso mesmo? Carla exclamou entre os dentes. Eu tirei print, disse Lúcia, mostrando o celular. Ela escreveu, eu não tenho culpa por amar. Eu não roubei o marido de ninguém. Ele veio até mim com o coração sincero, enquanto ela noiva era apenas uma imagem perfeita imposta pela família e pela sociedade. Isabela olhou fixamente para a tela, o rosto sem expressão. Então ela realmente não sente nenhum arrependimento, e sussurrou. Não só não sente, Lúcia rangeu os dentes, como ainda tenta te pintar como a vilã. Dá vontade de gritar. Carla sentou-se, soltando um suspiro. Ela está tentando salvar o pouco de dignidade que ainda acha que tem. Mas todos viram o que aconteceu hoje. Ninguém vai acreditar nela. Isabela ficou em silêncio por um instante, depois levantou a cabeça. Não. Eu não posso deixar isso assim. O que você quer dizer? O perguntou Carla. Eu vou responder, disse Isabela, com um brilho firme nos olhos. Mas não com xingamentos nem discussões online. Vou contar tudo, do início ao fim, com a verdade. E deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Lúcia assentiu com entusiasmo. Faz isso, por favor. Eu vou compartilhar. Todo mundo está do seu lado. Isabela se levantou, a mão um pouco trêmula, mas a voz firme. Você tem computador, Carla? Sim, no escritório, Carla respondeu. Mas você tem certeza de que está pronta para isso agora? Isabela assentiu. Isso não é só uma história de amor. É sobre dignidade. Eu não posso permitir que meu filho cresça ouvindo que a mãe dele abandonou o altar por egoísmo.
Naquela tarde, um texto longo apareceu no perfil de Isabela nas redes sociais. Nele, ela contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Eu não preciso de pena. Eu preciso de verdade. E hoje, escolho falar para encerrar tudo isso. Eu amei o Ricardo. Acreditei que seríamos uma família. Mas no dia do nosso casamento, eu o encontrei abraçando e beijando minha melhor amiga, Clara. Eles não negaram. Não se arrependeram. Apenas tinham medo de serem descobertos. Eu não cancelei o casamento por raiva. Eu apenas não podia continuar em um relacionamento baseado em mentiras. Clara tem o direito de amar. Mas ninguém tem o direito de destruir a confiança de outra pessoa e depois culpar a vítima. Se alguém acha que eu mereço críticas por não conseguir segurar um homem, lembre-se, e ninguém consegue manter um coração que nunca foi seu. O texto terminava com uma frase simples. Eu escolhi partir. Não por fraqueza, mas porque sou forte o suficiente para deixar ir. Carla terminou de ler, os olhos marejados. Está perfeito. Verdadeiro. Poderoso. Lúcia gritou empolgada, você não acredita. Eu acabei de compartilhar e já tem mais de 300 curtidas em menos de 10 minutos. Todo mundo comentando, te apoiando, acabando com a Clara. Isabela sorriu levemente. Não quero que ataquem ninguém. Só quero que a verdade apareça. Pouco depois, o celular de Isabela vibrou. Era uma mensagem anônima. Sem nome do remetente. Desculpa. Eu não devia ter feito isso. Eu só queria me sentir amada, nem que fosse por um momento. Mas eu errei. Errei muito. Isabela olhou fixamente para a tela. Ela sabia quem havia mandado. Não precisava de assinatura, nem de justificativas. Clara, ela murmurou. Lúcia espiou por cima do ombro. Ela te pediu desculpas? Depois de te difamar na internet? Isabela apagou a mensagem, sem responder. Você não vai responder? Lúcia perguntou, surpresa. Não, respondeu Isabela. O silêncio é a melhor resposta para quem já sabe que errou. Carla assentiu. Você está realmente amadurecendo. Isabela olhou para as duas mulheres à sua frente, a irmã, a amiga, e sussurrou, obrigada por não me deixarem sozinha. Lúcia respondeu na hora, e aconteça o que acontecer, eu estou aqui. E eu odeio o Ricardo. Nunca imaginei que ele fosse capaz de ser esse tipo de homem. Isabela se sentou novamente e se recostou no sofá. Eu achava que ele era o homem da minha vida. Mas hoje eu entendo, um homem de verdade não faz uma mulher implorar por lealdade. À noite, a mãe de Isabela, Dona Helena, ligou. No início, havia apenas silêncios e suspiros entrecortados. Você está bem? A voz dela estava rouca de tanto chorar. Estou, mãe, respondeu Isabela. Quando você ficou lá na frente e eu fiquei orgulhosa e com o coração partido ao mesmo tempo. Eu só queria correr e te abraçar, mas sabia que você precisava daquele momento sozinha. Foi a senhora quem me ensinou isso, Isabela sorriu ao telefone. Ser forte. Ter voz. Saber a hora de soltar. Você ainda me tem. E tem a sua família, disse Helena, emocionada. Se quiser, volta para casa. Vem para perto de mim. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse, baixinho, sim, mãe. Eu vou voltar. Ela desligou o telefone, os olhos voltando a marejar, mas dessa vez, não por dor. Era porque agora ela sabia que não estava sozinha. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as frestas da janela do apartamento de Carla e iluminava o rosto de Isabela. Ela abriu os olhos pela primeira vez em semanas, havia dormido uma noite inteira. Sem pesadelos. Sem desespero no meio da madrugada. Ela espreguiçou-se e pousou a mão sobre a barriga. O bebê se mexeu levemente como um pequeno abraço vindo de dentro. Bom dia, ela sussurrou, sorrindo suavemente. Está ouvindo a mamãe? Eu ainda estou aqui, mais forte do que nunca. Lúcia saiu do quarto ao lado,
carregando uma pilha de papéis. Você acordou? Tenho uma coisa para te mostrar. O que é? Eu imprimi todas as postagens, comentários, mensagens. As pessoas estão te apoiando muito. Isabela folheou rapidamente os papéis. Algumas frases estavam grifadas com marca-texto amarelo. Admiro a Isabela. Uma mulher como ela é o símbolo do nosso tempo. Passei por isso também, chorei lendo. Obrigada por ter coragem de falar. Ricardo e Clara, dois indignos. Que arquem com as consequências. Isabela, uma mulher não só linda, mas de fibra. Ela sorriu, virando cada página. Achei que você fosse colar tudo num álbum de recordações. Na verdade, pensei nisso mesmo, Lúcia riu. Para mostrar pro seu filho no futuro, essa é sua mãe, a mulher que mandou dois traidores pro espaço com um discurso só. Isabela balançou a cabeça, meio rindo, meio emocionada. Nunca imaginei me tornar algum tipo de símbolo. Você não tentou, mas foi verdadeira. As pessoas precisam de verdade, não de perfeição. Carla entrou na sala com um copo de água morna com limão. Li nas notícias esta manhã, o Ricardo foi oficialmente desligado da empresa da família. O pai dele convocou uma reunião de emergência com o conselho. Sério? Lúcia arregalou os olhos. Sim. O motivo foi registrado como perda grave de credibilidade, prejudicando a reputação do grupo empresarial. Isabela pegou o copo e respondeu com voz baixa: e não desejo que ele perca tudo. Mas ele precisa aprender a assumir as consequências. Carla assentiu. E sobre a Clara? Ouvi dizer que algumas marcas cancelaram contratos com ela. Lúcia respondeu rapidamente: é verdade. Ela foi cortada da próxima campanha publicitária. Disseram que foi por causa de conduta antiética. A justificativa foi: e não podemos usar um rosto desonesto para representar mulheres modernas. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixinho: esse é o preço da falsidade. Eles viveram de aparências, e quando a máscara rasga, e só sobra o vazio. Lúcia se aproximou e segurou a mão de Isabela. E você? O que pretende fazer agora? Isabela tomou um gole de água e olhou pela janela, onde a luz do sol atravessava as folhas das árvores como se convidasse para algo novo. Vou passar alguns dias na casa da mamãe. Depois, quero recomeçar. Procurar um apartamento pequeno, onde só estejam eu e meu filho. E o trabalho? Aquele projeto de arquitetura que você comentou? Vou recomeçar. Sozinha. Sem depender de ninguém. Nem do Ricardo, nem de qualquer outra pessoa. Isabela sorriu levemente. Eu mesma vou construir o que outros prometeram e não cumpriram. Carla assentiu, satisfeita. Então você está realmente pronta? Sim. Pronta para viver sem bênçãos de gente falsa. À tarde, Isabela voltou com Carla e Lúcia à mansão onde, no dia anterior, teria acontecido o casamento. Não foi por nostalgia, mas para buscar o que ainda era dela, algumas caixas com objetos pessoais, documentos, e a caixa de madeira que guardava as cartas escritas à mão por Ricardo. O organizador do evento as recebeu no portão. Senhorita Isabela, sinto muito pelo que aconteceu ontem. Mas, admiro muito sua coragem. Obrigada, disse Isabela com suavidade. Só vim buscar algumas coisas. Não vou demorar. Elas entraram. O espaço interno já havia sido limpo, as flores retiradas, o altar desmontado, as fitas cortadas e espalhadas como se aquela cerimônia jamais tivesse existido. Mas Isabela não sentiu tristeza. O que precisava ser deixado para trás, já havia sido. Ela entrou na antiga sala de preparação e viu o espelho que antes refletia seu sorriso, agora refletindo outra mulher. Sem mais ilusões. Sem mais expectativas. Lúcia, me dá aquela caixa de madeira. Lúcia entregou a caixa. Isabela abriu e folheou as cartas uma a uma. Pode queimar tudo, disse, colocando a caixa no chão. Não vou guardar nada que já não tenha valor.
Lúcia hesitou. Tem certeza? Tenho. Se um dia meu filho perguntar, vou contar a verdade. Não preciso de cartas bonitas cheias de mentiras. Carla acendeu o fogo. As chamas cresceram na pequena lareira do canto da sala. As palavras de amor viraram cinzas, fragmentos voando pelo ar como um ritual de libertação. Acabou, suspirou Isabela. Vamos. No caminho de volta, o celular de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Alô. A voz de um homem soou. Grave, hesitante, vi Isabela, e sou eu. Ricardo. Isabela apertou o telefone com firmeza e respondeu com calma: O que você quer? Sei que não tenho o direito, mas, queria te ver. Só uma vez. Para dizer minhas últimas palavras. Você poderia me encontrar? Silêncio por alguns segundos. Então Isabela respondeu: Vá amanhã. No café da esquina da vila, às 14 horas. 10 minutos. Não mais. Obrigado e obrigado por aceitar. No dia seguinte, Isabela chegou pontualmente. Ricardo já estava lá. Camisa amarrotada, olhos fundos de quem não dormia. Não era mais o Ricardo elegante de suas memórias. Você veio, ele disse, levantando-se. Não precisamos de formalidades, Isabela sentou-se. Fala. Ricardo colocou uma foto sobre a mesa. Era o ultrassom do bebê. Quero pedir desculpas. Não porque perdi tudo, mas porque nunca fui digno de tudo que você me deu. Isabela permaneceu em silêncio. Magoei a única mulher que me amou de verdade. Não espero perdão. Só peço, que não me odeie pelo resto da vida. Te odiar. Isabela sorriu de leve. Não. Já não tenho emoção suficiente para te odiar. Ricardo engoliu seco. Já escolheu o nome do bebê? Alessandra. Se for menina. É a versão forte do nome Alejandro o seu. Ricardo abaixou a cabeça. Espero que ela cresça sem se parecer comigo. Que seja como você, forte, justa, verdadeira. Isabela se levantou. Não sei com quem ela vai se parecer. Mas sei que vou ensiná-la a nunca aceitar mentira. Ela o deixou ali, sentado, e saiu do café com passos leves. No mês seguinte, Isabela mudou-se oficialmente para seu novo apartamento, pequeno, iluminado, com um quarto pintado de azul pastel para a bebê Alessandra. Ela voltou a trabalhar numa empresa de design de interiores, começando do zero com um projeto chamado Vá Verdade. Lúcia a visitava toda semana, sempre trazendo comida e sorrisos. Carla marcava todas as consultas do pré-natal, e até comprava livros sobre maternidade para ler com ela à noite. E sua mãe, Dona Helena, ligava todas as manhãs, sempre começando com Você dormiu bem, e terminando com Tenho tanto orgulho de você. A nova vida não era perfeita, mas era real. Sem mentiras, sem máscaras. Isabela se olhou no espelho, mais uma vez. Não era mais a noiva de antes, nem a mulher desesperada do dia anterior. Era uma mãe. Uma guerreira. Uma mulher renascida das cinzas. A história de Isabela nos ensina que coragem não é aguentar em silêncio, é ter força para se levantar, dizer a verdade e proteger sua dignidade. As mulheres não nascem para perdoar traições, mas para viver com amor verdadeiro. Mesmo profundamente ferida, Isabela escolheu se curar e reconstruir sua vida com os próprios passos. Essa é uma lição de amor próprio, resiliência e a certeza de que sempre merecemos ser felizes de verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.